Olá! E aí? Ficaram ansiosos para saber o final do Jacobina? O que vai acontecer com o Jacobina no nosso conto Espelho do Machado de Assis? Vamos ver o que vai acontecer então? Lembrando que ele ficou sozinho no sítio da tia Marcolina, né? Tia Marcolina foi cuidar de uma filha que estava doente, morava distante. Os criados do sítio aproveitaram a ausência para ir embora, fugiram e o nosso Jacobina ficou sozinho. Lembra que ele estava acostumado aos puxa-saquismos. Vamos ver o que aconteceu então com o nosso Jacobina. Ele vai dizer, gente, pra gente que, fora bom se eu pudesse ter medo. Se eu tivesse medo, eu viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido. Eu tinha uma sensação inexplicável. Eu era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo, eu era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que eu posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, eu fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando eu acordava, eu voltava para aquela mesma vegetação. Olha, gente, o que é um romance psicológico, né? O que é um romance de comportamento humano. Imagina a seguinte situação: você se acostumou a um padrão e o padrão dele é todo mundo fazer as coisas por ele, é todo mundo elogiá-lo, é todo mundo colocar lá em cima. E a partir de agora, ele não tinha mais ninguém para falar que ele era, né, o alferes, para fazer as coisas, para elogiar o que ele estava fazendo. Então, ele não conseguia se sentir, ele não conseguia se manter vivo, ele não conseguia se sentir vivo. Por isso ele vai usar uma metáfora, né, que ele era um sonâmbulo, ele era um boneco mecânico, tá? Pior de tudo, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de melancolia, que é uma outra característica, né, do realismo, vai piorando a ponto dele só escutar o tic-tac do relógio. Ele fala lá, tudo era silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Que tristeza, né? Mas vai piorar. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, eu não olhara uma só vez para o espelho. Não era uma abstenção deliberada, eu não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. O vidro não me estampou a figura nítida inteira, mas uma figura vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então eu tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que eu andava. Receei ficar mais tempo ali e enlouquecer. Olha a loucura que está vivendo esse Jacobina, que deixou essa alma exterior falar mais alto que a alma interior. Então ele se olha naquele espelho que ele ganhou da tia, aquele espelho importante, e ele não consegue se ver, ele não consegue ver o seu reflexo. Ele vai dizer aqui, né, uma obra realista. Então ele diz:
A realidade das leis físicas não me permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente. Então é claro que o espelho deve ter me refletido, mas eu não consigo me enxergar, eu não consigo me sentir, eu não consigo me ver. Romance psicológico, tá? E aí, gente, nessa tristeza profunda em que ele se encontra, ele vai ter uma grande ideia. Ele vai se lembrar de uma coisa, né? E ele começa então a se vestir, a colocar a farda. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia e aprontei-me de todo. E como eu estava de fronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o alferes que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Eu não era mais um autômato, eu era um ente animado. Daí em diante eu fui outro. Cada dia, a uma certa hora, eu vestia-me de alferes, sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas eu despia-me outra vez. Com este regime, eu pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem os sentir. No momento que ele termina, né, essa divagação, essa filosofia, essa narração da sua vida, os 4 cavaleiros estão ali, né, escutando, olhando, atônitos, sem voz, né, e ele desce as escadas e o conto acaba. Lembra? Eu disse no vídeo anterior, né? O conto começa no presente, congela, volta ao passado, se conta uma história e volta ao presente de novo. E olha que conto, olha que reflexão que a gente tem aqui. Esse cara que se olha no espelho e que não se vê, porque ele agora era uma farda de alferes. E para ele poder se enxergar nesse espelho, ele vai ter que se vestir todo dia, ficar de frente do espelho com a farda para poder se ver refletido. E só dessa forma ele consegue sobreviver aí, né? Depois dessa reflexão aí, dessa leitura que nós acabamos de fazer, vamos fazer uma análise, né, do conto. O que o conto sugere para a gente? Eu coloco aqui para vocês algumas antíteses, né? Algumas palavras aí, alguns pares antitéticos para a gente poder analisar. A primeira delas, né, é a questão do ser versus o parecer, né, que seria a ideia da essência sobre a essência. Então, a gente tem a farda, né, nesse papel de aparência, e quem realmente ele era, o Jacobina, né, o moço que só queria, né, viver ali do jeitinho que ele estava vivendo, que seria essa essência. O conto sugere também, suscita uma discussão sobre a ideia do desejo versus a máscara, né? Muitas vezes a gente deseja alguma coisa e a gente acaba se transformando, usando algumas máscaras, sendo alguém, né? Ou fazendo alguma coisa para o outro, pelo outro. E aí a gente acaba aí deixando aquilo que de fato a gente gostaria de ser para, né, viver essa máscara. Uma outra coisa que eu coloco é a questão da vida pública e da vida íntima, esse embate que a gente tem. Quando eu analiso isso em sala de aula, eu sempre entro na discussão das redes sociais, né, da internet, do celular. O conto sugere tudo isso. Ainda que tenha sido escrito no século XIX, o conto vai sugerir esse tipo de discussão, né? O que a gente coloca nas redes sociais, né? É o que a gente quer? É aquilo que acontece com a gente de fato ou é aquilo que a gente gostaria que acontecesse? Então, muitas vezes a gente tem esse embate aí entre a vida pública e a vida íntima, né? Trata-se, portanto, gente, de fazer uma análise do comportamento humano. O conto traz essa análise. É Machado de Assis, é romance realista. Então, nós vamos ter um romance psicológico como
o ser humano ele reage, como o ser humano age em determinadas situações. A gente pode analisar a tia Marcolina, né, no sentido de ser aquela tia que não ligava para o sobrinho, mas porque o sobrinho ganhou um posto diferente, passou a ligar, passou a se importar. Será que não tem um certo interesse aí? A gente pode analisar o próprio Jacobina, né? As pessoas que ganham fama repentinamente ou que assumem um posto repentinamente, ficam ricas repentinamente. E aí, depois que o dinheiro acaba, depois que o posto acaba, né? O que acontece com elas? Então, tudo isso aí o conto de alguma forma vai fazer a gente refletir. É uma nova teoria que está sendo esboçada aqui, como o subtítulo do conto diz, né? É essa ambiguidade que permeia esse ser humano. Muitas vezes ele é para ele e muitas vezes ele é para o outro. Muitas vezes ele faz para ele e muitas vezes ele faz apenas para o outro. Então, essa alma exterior, né, que é tão discutida aí dentro do conto, será que ela deve, né, prevalecer sobre essa alma interior? Com certeza não. Então, o Machado, lá no século XIX, já estava abordando aí assuntos da psicologia que hoje, né, a gente vê tão abertamente sendo discutido. Bom, eu termino com um clichê, mas eu termino, eu acho que com uma frase aí que mostra bem a moral, né, a lição que esse conto nos transmite, que é a seguinte: não deixemos que as coisas do mundo, sejam elas quais forem, ofusquem e aniquilem a nossa verdadeira alma interior, né? Então, é essa análise do conto que a gente pode fazer aí, pensando numa reflexão para as nossas vidas. Bom, características do realismo a gente já viu em outros vídeos. O que é interessante a gente notar aqui são as reflexões para a nossa própria vida, né? Literatura é vida. Bom, beijinho, gente. Espero que vocês tenham gostado.